Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabriela Camilo do Meliponário Floresta de Abelhas e eu vou realizar essa transferência, é, que foi uma captura do ninho isca que eu realizei no quintal de casa. Estava na forquilha de uma árvore que eu já fiz outra captura de mirim. Essa é eu acredito, né, que seja uma mirim droliana. Eu tenho essa abelha numa caixa, né, eu já fiz divisão, artificial, né? Então acabei capturando essa daí, porque ultimamente eu nem tô fazendo muito manejo. Tá bem assim, tava bastante corrido, agora deu uma tranquilizada aqui, mas eu vou conseguir gravar um pouco mais. É, Essa abelha foi capturada em 5 de janeiro de 2025 e a transferência ocorreu no dia 4/3. É, então aí praticamente 2 meses, né, de enxameação. Eu observei, né, na data do dia 5/1, então eu não sei ao certo se realmente foi esse dia, mas comecei a contar a partir daí, né. Essa espécie, por ser uma espécie mais pequena e ela demora um pouco mais para concluir a enxameação, eu recomendo aí esperar em torno de 2 a 3 meses, assim, para você ter certeza que você não vai ter chance de perder a sua enxameação, a sua captura, né? Aí eu já havia tirado todo o plástico da PET e o papelão e estava fazendo a incisão para poder fazer a transferência. E aí eu acabei, acho que por aí eu vou cortar o dedo. é, Doeu bastante, saiu um montão de sangue. E aí é uma coisa que eu falo pra vocês, tomar muito cuidado com a transferência, porque o estilete pode acabar cortando vocês aí. Foi até um erro, um descuido meu, né? Eu acabei descansando o dedo ali na lâmina. Aí tava sugando algumas abelhinhas que estavam perambulando pela bacia aí. O certo é fazer isso no final, né? Mas é, eu acabei fazendo agora. E eu optei por fazer essa transferência à noite, na luz vermelha, é, porque além de ter visto que tem poucas campeias, né, o enxame não tá tão forte assim, embora seja um enxame de mirim, e enxames de mirim eles costumam ser menores, né. Aí foi onde eu acabei de cortar o dedo, começou a sair sangue, aí eu falei, ai meu Deus do céu, aí acabei é, tendo que parar pra fazer um curativo. E essa abelhinha, ela é bem bonitinha, assim, é uma mirim que constrói invólucro. Eu acredito que seja mirindroriana, né, por conta de ter bastante característica da abelha que eu tenho na caixa, que é a mirindroriana, que eu comprei, né, como mirindroriana, porque elas são bem complexas, né, de identificação. O certo mesmo é enviar para análise, coletar alguns indivíduos e mandar para análise. Só que eu não fiz isso, né. Aí a gente pode observar que o ninho não está muito grande, né? Tá bem pequenininho. Tem poucas abelhas, elas costumam se esconder nessa espécie, elas têm esse comportamento de assim que a gente abre a isca, ou assim que elas é, sofrem um ataque de inimigo natural, elas se escondem junto com a rainha e esperam o ataque passar, né? São bem pacíficas. As abelhas elas não enxergam, né, na luz vermelha, o que é uma curiosidade bem interessante, né? Elas não enxergam a luz vermelha, então por isso que a gente consegue fazer uma transferência assim, que elas não ficam voando, né? E no sentido da luz, uma transferência que você pode realizar à noite. E uma coisa muito importante é você se certificar que a temperatura esteja dentro do recomendado, né? Que é no mínimo aí uns 25 graus, assim, ou até menos, até 20 graus, é tranquilo de fazer. Tem gente que faz com temperatura mais baixa, eu não recomendo, porque pode dar muito problema e acabar perdendo o enxame, assim. Mas vocês vão ver de tudo,
pessoas que transferem em todas as temperaturas, né? Mas essa é a minha recomendação. As abelhas, elas não enxergam a luz vermelha, né? Elas não têm fotorreceptores para essa cor nos olhos, mas elas enxergam o verde, o azul e o ultravioleta, né? É bem interessante isso daí. Daí eu tava me preparando para remover essas estruturas para colocar na caixa, com o dedo sangrando. Aí eu observei que tinha poucos potes, né, de alimento, poucos alimentos, tanto pólen quanto néctar, mel, né? E posteriormente eu vou realizar uma alimentação artificial com xarope, né? 50% de açúcar, 50% de água, um por um, ou se você preferir. Eu não coloquei alimentação no ato da transferência, para não atrair inimigo natural, né? Formiga, que pode prejudicar muito elas, que já é uma fase que elas estão bastante fragilizadas, né? Por conta da transferência, que é bem... Para elas é uma coisa que é bem ruim se tiver com a força de trabalho mais baixa, que é o caso dessa, né? Assim, não tá fraca, mas poderia estar mais forte, né? E aí eu retirei uma parte da garrafa para poder colocar na caixa. Eu gosto bastante de fazer transferência na luz vermelha porque se perde poucas abelhas. Elas não ficam tentando voar e acabam se perdendo muitas, assim. Tem muitas que não conseguem voar e aí tentam voar e acabam caindo, se perde, cai na grama, essas coisas. Assim, eu acho que perde poucas abelhas, então eu gosto bastante. Removo o ninho e os potinhos de mel da isca e removo a maior quantidade de material que eu conseguir, resina, né? Se tiver alguma cera velha você tira, mas tem pouco alimento. Eu optei por retirar com estilete e colocar na caixa, porque é tão pouco mesmo que se eu fosse tentar puxar ia acabar rompendo os potes e ia perder alimento assim, né? Eu não achei a rainha no ato da transferência, mas depois eu acabei encontrando ela em algumas das minhas revisões. E aí eu removi, coloquei uma fita no dedo porque tava sangrando e tava bem ruim. Aí coloquei na caixa. Essa caixa já teve abelha dentro, então por isso que tá queimadinho assim, uma abelha definhou aí. Eu esperei, acho que, sei lá, passou uns 3 anos que essa caixa estava guardada. E aí eu queimei por dentro também pra não ter risco de, sei lá, ter algum problema. E aí eu coloquei as abelhinhas, né? Bati a garrafa para colocar todas as abelhas dentro da caixa, ter o mínimo de perca de campeiras e mão de obra das abelhas. Aí eu fui sugar todas as abelhinhas que estavam para fora. Eu vou avançar um pouquinho porque demora um pouco para passar essa parte. Como agora muitas abelhas já estavam dentro da caixa, praticamente quase todas, eu acendi a luz para poder ver se tinha alguma abelha perdida aí na garrafa. Às vezes passa despercebido, né? E tá assim, a visão fica bem zoadinha assim na luz vermelha. Aí o ninho, né? Dá pra visualizar melhor a postura ali em cima. E ela tava assim mesmo, dentro da isca, com invólucro, sem invólucro por cima, né?
Aqui é com flash, que dá pra ver um pouquinho melhor. E coloquei cera mista também, para elas poderem utilizar para confeccionar as estruturas. E esse foi o resultado da transferência. Eu vou mostrar para vocês após alguns dias de transferidas o desenvolvimento delas. Mas foi isso aí, ó. Tem pouquinhos potes de mel e o disco de cria com células novas abertas. Algumas abelhas jovens. Aqui já é após um dia de transferidas. Como elas já construíram um invólucro ali em cima do disco para proteger ele. E essa isca, ela tava pegando muito sol nesse local. Então, eu tava até com medo de perdê-las. A entradinha delas, elas ainda não construíram uma entrada secundária, né? Elas ficam bem tímidas aí quando tenta filmar. Mas algumas eu tenho nessa caixa, assim, nessa entrada. Nessa caixa não, na entrada. E elas costumam usar essa parte aqui do parafuso como segunda entrada. Às vezes elas constroem uma entradinha ali, só que é uma entrada falsa, né? Aqui já é dia 14 do 3, 10 dias após a transferência. E eu observei que tinham consumido praticamente todo o alimento. Eu não coloco alimento proteico, só energético. Proteico eu deixo para elas coletarem. E aí dá pra ver a quantidade de abelhas, muitas abelhas na parede da caixa, né? Então, de população, elas não estão com problema, assim. E já aumentaram o invólucro, né? Construíram um túnel de ingresso ali mais pra baixo. Estão utilizando a cera. A cera fica com esse aspecto meio esbranquiçado quando elas ficam utilizando. E aí eu também optei por fazer uma alimentação artificial, porque estão bem defasadas aí com alimento energético. E nisso eu observei que elas já saíram correndo, né? Aquele monte de abelha que tava ali já desceu. E aí as resinas, né, que elas usam para calafetar as frestas e misturar com a cera para poder se transformar no cerume, né? E utilizam para defesa contra inimigos naturais. Eu não coloquei muito xarope, né? Porque pode acabar fermentando e acabar atraindo algum inimigo também. Não é muito interessante e acaba estragando, né? Pessoal, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like e se puder deixa um comentário aí pra gente. Tchau, tchau!